Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro bíblico pequeno, mas olha, de uma força incrível, Abacuque. São só 3 capítulos, ele é classificado como um profeta menor, mas a conversa ali dentro, nossa, é muito profunda e atual. Nossa base para essa conversa de hoje vem de um estudo chamado Abacuque, Justiça Divina, Fé e Soberania. E o que logo de cara chama atenção em Abacuque é o formato dele. Não é só o profeta falando o que Deus mandou para o povo. É diferente. É um diálogo direto, sabe? Quase um embate entre Abacuque e Deus. O profeta bota para fora as dúvidas, a angústia toda. Ele busca respostas. Então, nossa ideia aqui é acompanhar essa jornada do Abacuque. Como é que ele sai daquela perplexidade com a injustiça e chega numa declaração de fé tão marcante? E o que isso diz pra gente? Bom, vamos lá. Vamos desvendar isso. Com certeza. E para a gente sentir o peso desse diálogo, é bom ter uma ideia do cenário, né? A gente está falando provavelmente do finalzinho do século 7 antes de Cristo. Judá, o Reino do Sul, estava numa decadência moral e espiritual bem séria. Que tipo de situação? Olha, era corrupção generalizada, muita violência, injustiça social, assim, gritante, os poderosos passando por cima dos mais fracos, e para piorar, tinha a ameaça crescente do Império Babilônico ali no horizonte, que, não muito tempo depois, levaria o povo para o cativeiro. É nesse clima tenso, de angústia, que o Abacuque levanta a voz. E ele não começa com rodeios, né? O livro já abre com um soco no estômago, um questionamento muito visceral de Abacuque para Deus. Logo nos primeiros versos, ele basicamente pergunta: Senhor, até quando eu vou gritar por socorro e o Senhor não vai me ouvir? Vou clamar violência e o Senhor não vai salvar. É quase um grito de desespero, não acha? Totalmente. É aquela sensação terrível de ver o mal prosperando, os maus se dando bem e ter a impressão que Deus está, sei lá, em silêncio, indiferente ao sofrimento de quem tenta andar certo. É uma reação muito humana, né? Compreensível diante do caos. Exatamente. A realidade que ele via era essa: impunidade, os maus florescendo e os justos sendo esmagados. E Abacuque, como um homem que conhecia Deus, que tinha fé, entra em conflito. Como é que ele podia conciliar essa realidade tão dura com a ideia de um Deus que é justo, que é santo, que é poderoso? Essa tensão, essa dificuldade de entender o porquê desse aparente silêncio ou inação de Deus frente ao mal, é o que dá o pontapé inicial para todo o diálogo. É uma pergunta que ecoa, né? Demais, até hoje. E aí vem a primeira resposta de Deus, lá em Abacuque 1, versículos 5 a 11. E aqui é onde a coisa fica, fica ainda mais interessante, para não dizer complicada. Porque a resposta não é nada do que o Abacuque, ou talvez a gente mesmo, esperaria. Deus fala sim, eu estou agindo. Mas o jeito... O jeito é chocante. Deus diz que ia levantar os caldeus, os babilônios, para executar o juízo dele sobre Judá. Os babilônios? Aqueles? Exatamente. É importante a gente visualizar quem eram esses caldeus. O próprio texto descreve eles como uma nação amarga e impetuosa, terrível e espantosa. Eram conhecidos pela crueldade, pela máquina de guerra que passava por cima de tudo, um império em ascensão que varria nações do mapa com violência extrema. Nossa, imagina o choque para Abacuque. Pois é, e está clamando contra a injustiça dentro de Judá, e a resposta divina é: vou usar uma nação ainda mais injusta, mais violenta, para punir vocês. Do ponto de vista humano, parecia que a cura era pior que a doença. Exato. A sensação devia ser de total confusão, usar um mal maior para corrigir um mal menor. Como assim? E a reação do Abacuque ali no fim do capítulo 1 e começo do 2 mostra isso. Ele não engole calado. Ele volta a questionar. Mas agora o argumento dele é mais teológico, mais profundo, né? Ele começa reconhecendo quem Deus é. Senhor, meu Deus, meu santo, tu não és desde a eternidade. Ele afirma a santidade de Deus. Sim, ele reafirma a base da fé dele. Mas aí vem a pergunta desconcertante. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? É uma pergunta
Ousada, né? Como um Deus santo usa um instrumento tão ímpio. Muito ousada. E aqui a gente vê um momento crucial na jornada do Abacuque. Diante dessa aparente contradição, dessa resposta de Deus que ele não conseguia entender, ele podia ter chutado o balde, se revoltado. Mas ele faz outra coisa. Tá lá em Abacuque 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Que atitude! É impressionante, né? Mesmo cheio de dúvidas, sem entender nada do plano, ele se recusa a abandonar o diálogo. Ele escolhe ativamente esperar, vigiar, ficar atento, para ouvir o que Deus ainda tinha para dizer. É um ato de fé, quase teimoso, uma confiança que insiste mesmo sem enxergar. Isso, claro, levanta uma questão importante para nós, né? Como a gente lida quando as respostas de Deus ou os caminhos dele parecem ilógicos ou até injustos para nós? Boa pergunta. Então, no capítulo 2 vem a resposta mais longa de Deus e, basicamente, Deus garante duas coisas para o Abacuque. Primeiro, olha, esse instrumento do juízo, os babilônios, eles não vão sair impunes, não. A arrogância deles, a violência, a idolatria, tudo isso vai ser julgado no tempo certo. Deus até lista uma série de ais, tipo condenações diretas contra a Babilônia pela ganância, pela exploração, pela violência que cometiam. Ah, então a justiça alcançaria eles também. Exatamente. A justiça divina pode parecer demorada às vezes, mas alcança todo mundo, inclusive os poderosos opressores. Mas, no meio dessa resposta toda sobre o futuro dos babilônios, surge aquela frase. A frase que se tornou o coração não só desse livro, mas de boa parte da teologia depois. Abacuque 2.4. Mas o justo viverá pela sua fé. Uma frase que parece simples, né? Mas o peso dela, uau! E ela ecoou muito depois de Abacuque, certo? Com certeza absoluta. Essa frase é um marco. Ela é citada 3 vezes no Novo Testamento. Paulo usa em Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11 e também aparece em Hebreus 10, 38. Virou um pilar da doutrina da justificação pela fé no cristianismo. E o fascinante aqui é entender o que isso significava ali para Abacuque e o que significa para nós. Viver pela fé não é ter todas as respostas. Não é entender cada detalhe do plano de Deus. Não é nem a ausência de sofrimento. Então o que é? É fundamentalmente confiar no caráter de Deus. Confiar que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é soberano, mesmo quando tudo ao redor parece gritar o contrário. É firmar a vida não no que a gente vê ou sente, mas em quem Deus é. É uma mudança radical de foco, sabe? A base do nosso relacionamento com Deus passa a ser a confiança, não a compreensão total. Isso é muito forte. Sair daquela exigência por explicações para uma entrega na confiança. E essa transformação interna do Abacuque, ela explode de um jeito lindo no último capítulo. O capítulo 3. Parece que a angústia dá lugar a uma adoração, uma confiança que vira música. O clima muda completamente. Muda mesmo. O capítulo 3 é uma oração, um salmo, um cântico poderoso. Abacuque começa com um apelo: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Ele pede a ação de Deus, mas também a misericórdia no meio da ira. E aí ele mergulha numa lembrança muito viva dos grandes feitos de Deus na história de Israel, a libertação do Egito, a travessia do deserto. Ele usa imagens poéticas fortíssimas para descrever o poder de Deus sobre a natureza, sobre os inimigos, sobre a história. É como se ele estivesse se lembrando de quem Deus é de verdade. Exato, é um jeito de realinhar a própria perspectiva, lembrando da majestade, da soberania de Deus. É um reconhecimento profundo. E essa oração chega ao clímax naqueles versos finais, Abacuque 3, 17 e 19. São versos que, nossa, eles desmontam a gente pela beleza e pela força. É impossível não se impactar quando ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras,
nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Pausa dramática aqui. E aí vem a virada. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Que declaração é essa? Vindo de alguém que começou questionando tanto. É o ponto final da jornada dele, é o auge da transformação. Ele começou lá no fundo do poço da perplexidade, da angústia, quase peitando Deus por causa da injustiça que ele via, e ele termina no topo da montanha da adoração, da alegria, de uma confiança que agora é inabalável. Por quê? Porque ela se desligou das circunstâncias. Não depende mais se tem figo na figueira ou não. Exatamente. A fé dele não depende mais da colheita farta ou do curral cheio. Ele chega à conclusão de que mesmo que ele perca tudo, absolutamente tudo, que garante a segurança material dele, ele ainda vai ter motivo para se alegrar, ele ainda vai encontrar força em Deus. Se a gente conecta isso com um quadro geral, a gente vê a essência da fé madura. Descobrir que Deus basta. Deus, ele mesmo, se torna fonte da alegria e da segurança, não as coisas boas que ele pode dar. Então, olhando para essa trajetória toda, o que a gente pode tirar de lição prática, com base nesse material? Primeiro, fica bem claro que levar as nossas dúvidas honestas, sabe, as perguntas difíceis, as frustrações, levar isso para Deus não só é ok, como talvez seja até encorajado. Deus lidou com a sinceridade do Abacuque. Sem dúvida. Acho que esse é um ponto fundamental. Outro ponto central é a soberania de Deus, que é reafirmada. Abacuque é confrontado com a ideia de que Deus está no controle da história, sim, mesmo que os métodos dele, o tempo dele, pareçam estranhos ou demorados para nós. Ele usa até nações ímpias para cumprir seus propósitos maiores, mas ele continua sendo justo e vai julgar toda a maldade no final. Tem um plano maior ali mesmo que a gente não enxergue. E a grande lição, claro, é essa de viver pela fé. Essa confiança no caráter de Deus, na fidelidade, na bondade dele, e isso se torna o alicerce, principalmente quando o cenário ao redor está escuro ou confuso. Não é uma fé cega, né? Mas uma fé focada em quem Deus é e não nas circunstâncias que mudam o tempo todo. É uma escolha de confiar nele. Isso. E, por fim, o estudo também ressalta que essa fé se manifesta em louvor e confiança que continuam firmes mesmo no meio da perda, da adversidade. A alegria que Abacuque descreve no final não é negar a realidade difícil que vinha com a invasão babilônica. É uma alegria que encontra sua fonte em algo muito mais profundo e seguro. O próprio Deus como sua fortaleza, sua salvação. É fascinante pensar nisso. Abacuque começa quase como um reclamão, no bom sentido, né? Alguém que expõe a dor com honestidade. E termina como um adorador confiante cuja alegria não pode ser roubada pelas circunstâncias. Ele não teve todas as respostas que talvez quisesse lá no início, mas encontrou algo muito maior, a suficiência de Deus. Exatamente. A jornada dele é um modelo muito poderoso para nós. Mostra que é possível começar com perguntas angustiantes, processar as respostas de Deus, mesmo as que deixam a gente de cabelo em pé, e chegar num lugar de paz profunda, de adoração. O livro convida a gente a descansar na soberania de Deus, a confiar na sabedoria e na justiça dele, mesmo quando a gente não entende os caminhos, sabendo que ele é bom e que ele tem o controle final de tudo. É uma fé que nasce dessa luta honesta com Deus. Que percurso, hein? Intenso, transformador. Isso com certeza deixa a gente pensando. Essa trajetória do Abacuque, sabe? Sair do questionamento honesto para chegar nessa fé tão firme. Isso provoca a gente a olhar para a nossa própria caminhada. Como é que a nossa fé reage quando parece que Deus está em silêncio? Ou quando os caminhos dele desafiam a nossa lógica, o nosso senso de justiça? O que significa, assim, no dia a dia mesmo, fazer essa escolha consciente pela alegria, pela confiança em Deus como a nossa fortaleza? Mesmo quando as figueiras da nossa vida, seja no trabalho, na família, na saúde, parecem não dar fruto. É um convite a encontrar essa suficiência nele, acima de tudo.